Quero cumprimentar todos os amigos e irmãos com a paz do Senhor Jesus. Hoje vamos tratar sobre o tema Quando o Inesperado Acontece, baseando a nossa palavra em Filipenses capítulo 1, versículo 12 até o 14, que diz: Desejo, portanto, irmãos, que saibais que tudo o que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho, de tal maneira a ficar evidente para toda a guarda do palácio e para todos os demais que é por causa de Cristo que estou na prisão, e os irmãos, em sua maioria, motivados a pregar com mais coragem e determinação a palavra de Deus. Paulo, como muitos de nós nos dias atuais, estava vivendo um momento inesperado em sua vida e ministério, momento de perda e aflição. Hoje, nesse exato momento que eu estou pregando essa mensagem, ou que você está assistindo a ela, alguém está enfrentando o inesperado. O telefone toca, do outro lado, uma voz embargada e carregada de desespero dá a notícia que você não esperava. Alguém que você ama acabou de receber um diagnóstico médico que está com uma doença grave. Um dos filhos de seu amigo foi preso. Alguém amado por muitos morreu inexplicavelmente, aparentemente sem nenhuma causa. Como lidar com essas notícias? Como entender tudo isso? É o que tentaremos encontrar no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Em sua segunda viagem missionária, por volta do ano 51 depois de Cristo, Paulo funda a igreja de Filipos. De todas as igrejas que ele passou, essa foi a que ele desfrutou de uma amizade mais profunda. No início, ela se limitava a umas poucas mulheres que se reuniam perto de um rio. Tudo indica que Lídia, uma vendedora de púrpura, foi a primeira convertida, mas logo se converteram também um carcereiro e a sua família. No ano 61 depois de Cristo, Paulo é preso pela primeira vez em Roma. As coisas estavam indo bem, as pessoas estavam aceitando o Evangelho, a igreja de Filipos estava crescendo e, de repente, o inesperado acontece. Ele é preso. E é dali, de dentro daquela prisão escura e fria, que ele escreve a carta aos Filipenses. Nos versículos 19 ao 21 do capítulo 1, ele escreveu: Pois estou certo de que o que se passou comigo resultará em libertação para mim, graças às vossas súplicas pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, aguardando com anseio a grande esperança, que em nada serei decepcionado, pelo contrário, com toda a intrepidez, tanto agora como em todos os dias, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja durante a vida ou mesmo na hora da morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para Paulo, Cristo era sua grande paixão. Ao invés de impedi-lo, a prisão lhe deu a oportunidade de testemunhar. Solto, talvez jamais conseguisse pregar para a elite do exército romano. Preso, porém, ele prega para eles e os irmãos lá fora são motivados a continuar ou a pregar ousadamente, com muito mais coragem e determinação, a palavra de Deus. Por isso ele diz no capítulo 4, versículos 4 ao 7, Alegrai-vos sempre no Senhor. E novamente vos afirmo, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Breve voltará o Senhor. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, seja todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de orações e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ou seja, meus amados, na doença ou na saúde, com emprego ou desempregado, na vida ou até mesmo na hora da morte, seja em qualquer circunstância, é possível se regozijar, porque a verdadeira alegria está no Senhor. O Evangelho
é a revelação da verdade, é a operação do poder de Deus com vitória sobre o pecado e a morte. Paulo ele chega a dizer na primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 1, versículos 21, 23 e 24, que Deus quis salvar os que creram pela loucura da pregação e que a cruz de Cristo foi escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Com isso, chegamos à conclusão de que quando Paulo fala do inesperado, ele fala como quem já viveu situações adversas e aterrorizantes. Foi açoitado e preso, algumas vezes foi apedrejado quase que até a morte, naufragou em alto mar, foi picado por cobra e sofreu outros momentos sombrios no seu ministério. Contudo, deixou escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13 ao 18, e em Romanos, capítulo 8, versículo 18 e 31 ao 39, as seguintes palavras inspiradoras: E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as coisas que se não veem são eternas. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A que conclusão, pois, chegamos diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, quando o inesperado acontecer na sua vida, não entre em desespero, se apegue no Evangelho de Jesus, porque nada poderá separá-lo desse grande amor. Amém.